Mais um vídeo pro canal aí. Agora é uma situação assim de eu contar pra vocês um pouco de como tá o camper. Não evoluiu muito os trabalhos, né? A gente acabou se envolvendo com outras coisas e a gente não evoluiu muito. Se vocês olharem, tá praticamente do mesmo jeito. A gente vai agora nos próximos dias colocar ele em cima da caminhonete. Aí o que vai acontecer em cima da caminhonete? A gente vai fazer as medições para ver o que vai ceder, né? Por causa do peso. Aí a gente vai ver o que vai ceder a caminhonete, para a gente ver o que a gente vai colocar de reforço na suspensão, para poder manter. A gente vai medir, isso tudo vocês vão acompanhar. A gente vai medir a caminhonete antes dela com ela vazia. Aí depois a gente coloca o camper em cima e a gente vê o que baixou. Depois a gente faz um trabalho de molas, né, para levantar e deixar na medida que ela estava quando vazia. Esse é o processo que a gente vai fazer. E no mais a gente não fez mais nada, a gente não conseguiu. Tem só as LEDs que eu comprei para colocar na parte de 12 volts, né? E algumas coisas ainda que a gente depois vai ter que pintar, vai ter que ajeitar. Ele tem, enfim, é um acabamento. Só que infelizmente por outros assuntos que eu tive aí, ele ficou meio parado esses dias aí. Então não tem muita coisa assim para mostrar para vocês da evolução dele, né? Porque não teve evolução, a gente não fez quase nada nele. Então, mais ou menos para vocês terem uma ideia de como ele tá, eu estou fazendo esse videozinho, né? Vai ser um videozinho curto aí de alguns minutinhos, só para vocês terem uma ideia e que não está abandonado o projeto. O projeto deu depois que aprontar viajar com o camper, né? Como eu já disse em outros vídeos, né? Sair de Porto Alegre, ir pelo litoral de Santa Catarina, litoral de São Paulo, entrar em Aparecida e ficar uns dias em Aparecida. Vai ser a primeira viagem. Depois, Aparecida do Norte. Depois a gente volta e aí planeja uma outra viagem, então, pelo Nordeste, e depois uma outra até Manaus. É mais ou menos isso que eu quero fazer. Mas para que isso aconteça, né, eu tenho que fazer uma manutençãozinha na caminhonete, porque é a caminhonete velha, canal Trivelhos, né? Então o que acontece? É tudo velho. O que acontece? Eu vou ter que fazer uma manutenção boa na caminhonete, né, para ela não sair aí para fora e quebrar a caminhonete, que nem aconteceu com vários outros viajantes, né? Inclusive alguns na Argentina passaram um perrengue terrível lá na Argentina com o motorhome quebrado, né? E várias pessoas estão quebrando o motorhome, até um ônibus esses dias eu estava vendo aí, que eu acompanho também, o pessoal quebrou o ônibus, né? Então essas coisas ela dificulta muito, porque ela gera um gasto. Ela gera um gasto que não estava previsto. E também tem outra coisa muito importante, muitas vezes tu não tem recurso. Tu quebra num lugar onde tu não tem recurso. Tu não tem mecânico, tu não tem peças, tu não tem nada. Então isso dificulta muito uma viagem. Para te sair para uma viagem, tu tem que, além de ter um bom roteiro, saber os lugares onde tu vai passar, tu tem que ter um projeto de manutenção boa na tua caminhonete, ou no teu carro, no teu motorhome, enfim, o que tu tiver. E tu tem que te prevenir com algum recurso, alguma coisa, para uma eventualidade quebrar, né, em algum lugar aí, tu ter pelo menos pagar um guincho, enfim, chamar algum mecânico, alguma coisa se tu não entender. No meu caso eu já entendo um monte de coisas, que é a minha área de manutenção. Então eu entendo de mecânica, entendo de eletricidade, entendo de outras coisas. Normalmente eu vou consertar, mas se quebrar uma peça que eu não tenho e que é difícil achar, aí eu também estou quebrado. Não adianta, eu vou ter que ser obrigado a rebocar, levar para um outro lugar onde eu consiga ficar alguns dias, conseguir a peça, né, para poder fazer a manutenção. Isso se quebrar fora o motor. Se quebrar dentro do motor é um processo que normalmente tu vai ter que chamar alguém para fazer, porque desmontar motor, retífica, tudo, essas coisas é uma coisa muito complicada. Então não dá para te fazer na rua isso. Tu tem que chamar alguém para fazer e tu tem que ter dinheiro. Então para tudo isso tu tem que estar preparado. Então o que vai acontecer aqui? No momento que eu terminar os acabamentos, né, colocar na caminhonete, ver a diferença de suspensão, ajeitar a suspensão dela, né? Aí eu vou partir para mecânica, caixa. A caminhonete é bem velha, lataria eu não me preocupo. Não me preocupo, se tiver
vazando, se estiver pingando água, bota né, alguma coisa, não tem problema. Agora a manutenção mecânica, freio, embreagem, isso aí tem que estar zero bala. Porque é normalmente o que estraga. Normalmente nesses carros velhos, que nem essa caminhonete que eu vou usar, vai ser uma caminhonete de 1982, então ela já tem por volta de 40 anos. Então o que que acontece? Ela tem que estar manutenção em dia, manutenção mecânica, freio, embreagem, suspensão, essas coisas tem que estar bom. Lata, não tem problema. Se tiver furado, assoado, teto, isso não quer dizer. Isso não te deixa no caminho. Mas a manutenção mecânica, elétrica, essas coisas tem que estar em dia. Então é isso que eu vou acertar na caminhonete. Então depois que eu colocar tudo isso aqui que vocês estão vendo, que eu colocar na caminhonete, que eu ver o que vai baixar, para eu calcular mais ou menos o que eu vou acertar a suspensão, aí eu vou partir para arrumar essas outras coisas, que é aí que eu vou conseguir fazer a minha viagem. Primeira inaugural, volto, vai dar isso quase uns 2.000 quilômetros, que é São Paulo, Aparecida, fico uns dias lá e volto. Aí faço de novo uma outra revisão, outra para poder então ir mais longe. Cada vez eu vou ir mais longe, entendeu? Eu nem sei para vocês se a primeira vai ser realmente para Aparecida. De repente eu consiga fazer uma mais perto, aqui por dentro, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, que fique mais perto para eu sentir alguma coisa. De repente até vai ser isso que vai acontecer, para depois se aventurar Aparecida e depois ir cada vez mais longe, né? Porque o grande problema é que eu tenho acompanhado esse pessoal que viaja aí. O grande problema desse pessoal é que muita gente, eles viajam sem dinheiro, sem alguma fonte de recurso certa, né? Eles têm que vender alguma coisa na estrada, tem que, né, implorar que alguém ajude, ou do canal do YouTube, que é muito difícil. Normalmente os que ganham muito tem visualizações e gente envolvida muito alto, né? Coisa que no início é muito difícil. Então essa gente passa trabalho. Então eu tenho visto aí, acompanhando esses viajantes tudo, de Kombi, de bicicleta, de van, de motorhome. Tem muita gente passando trabalho na estrada. Claro que é uma coisa boa, não vou dizer, é excelente. Quem optou em fazer isso é muito bom, né? A gente se sente bem, é uma outra vida, eu sei disso. Mas tem muita gente que se aventura sem o mínimo, e sem o mínimo é difícil. Sem o mínimo é difícil. Tu tem que ter um certo planejamento para te ter uma viagem tranquila, para te poder aproveitar os locais que tu quer ir, conhecer. Porque viajar é bom, é uma maravilha isso, quem pode fazer. Só que para te viajar, se tu é uma pessoa que tu não é aposentada, se tu não tem uma fonte de renda, tu vai ter que viver. Como é que tu vai viver na estrada? Tu vai ter que fazer alguma coisa. E essa coisa vai te dar o retorno para cobrir essas manutenções, esse mau planejamento de uma viagem? Será que vai cobrir? Então tudo isso aí a pessoa tem que ver. No meu caso é um pouquinho diferente, eu já estou aposentado. Então eu, trabalhando ou não, eu sempre vai ter né, como me manter na estrada. Mas e a manutenção? A gente quebra uma caminhonete, quebra um negócio aí, um valor muito alto, como é que fica? Então tudo isso aí já tem que estar planejado, né? Então é isso aí que eu vou fazer antes de tirar esse camper para viajar. Antes de sair para viajar, vai ser o que eu vou fazer, é planejar bem, né? Essas coisas que eu falei, o itinerário, né? A fonte de renda, a reserva para manutenção e a caminhonete com uma manutenção preventiva, né? Porque uma coisa que te deixa na mão na rua é motor, é caixa, é o freio, né? É a suspensão. Isso, se dá problema de quebrar alguma coisa dessa, normalmente tu fica na rua. Normalmente tu fica, não tem? O carro para. Então essas coisas tem que estar certinho. Lata, se tiver furado, se tiver amassado, se tiver isso, aquilo, só problema com a lei, né? Não poder andar com um carro amassado, um carro batido, um carro furado, um carro muito velho. Isso tu tem que cuidar. Mas isso não te deixa parado numa estrada.
né? Isso tu consegue andar, tu consegue buscar outro, ir para os lugares que tu quer, fazer tua viagem normal. Agora, mecânica, caixa, é isso aí que eu falei, tudo isso para. E para parou, tu tá num lugar desertão, tu tem que ter pelo menos condições de chamar alguma coisa, se tu não puder consertar ali na hora, tá? Então é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês como é que tá do mesmo jeito, não fiz quase nada, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Continue assistindo aí, é muito importante que se inscrevam no canal e dê um like. Eu não penso em ganhar dinheiro com o canal, longe disso, eu tô com uma idade que eu nem vou conseguir ganhar alguma coisa desse canal, não é isso. É só para o YouTube mostrar para as outras pessoas, e as outras pessoas, que nem acontece, as pessoas me ligam para saber, algum detalhe, alguma coisa, isso é bacana, isso é legal, eu gosto disso, né? Para as pessoas conhecerem o meu trabalho, isso é muito importante. Então, se vocês quiserem se inscrever, dar um ok, isso aí vai me ajudar, tá? Muito obrigado, continue assistindo até o finalzinho aí, um abraço aí. Ó como está, mesma coisa, falta colocar a borracha, dar os acabamentos, praticamente a mesma coisa da última vez que eu filmei o camper em si, né? Aqui as tralhas, né, de tinta e rebite e tudo mais. Não se esqueçam aí, quem gostar, né, de se inscrever e compartilhar, eu fico muito feliz aí. Então, aqui tá do mesmo jeito. Ó, tem 2 metros, né? Então tá praticamente do mesmo jeito aí. Cento e 220, né? 12 volts. Aqui vai ser pelo inversor, aí vai ser 220. E pela rede normal de um camping, né? 110 ou 220, tanto faz. Aqui essas lâmpadas aqui é 110. Aqui vai ser a de 12, tá? Vai ser colocada uma aqui, ó. A outra aqui. Que lâmpada 12 volts aqui. Geladeirinha também vai ser 12 volts essa geladeira aí.